que a noite ruim do torcedor do Bahia começou já na escalação, quando a escalação foi divulgada, porque, mais uma vez, Henderson entrou com Igor Torres na frente, ao lado de Copete e Rodaiga, e foi um trio de ataque, assim, completamente inoperante, né? Igor Torres, no jogo passado contra o CSA, ele até fez o gol da vitória, mas ele fez uma partida bem ruim, tanto que foi substituído logo no intervalo. E mais uma vez, Henderson insistiu nessa formação. Não consigo compreender, acho que o Bahia tem jogadores ali na frente que poderiam ter sido escalados hoje. O próprio Jacaré, que é muito criticado, mas que vive um momento melhor do que Igor Torres. Fale Da de Jacaré, volta, não. Desnecessário lembrar Jacaré pois essa hora. é. O O próprio Davó também, que entrou mais pro final do jogo hoje. Não dá para entender algumas escolhas de Henderson no jogo hoje. Eu até iria cornetar também a opção dele na zaga. Ele acabou optando por Didi no lugar de Luiz Otávio, que sentiu a contusão. Poderia ter optado por Gabriel Xavier, que foi um jogador que fez excelentes partidas quando entrou, mas Didi até que se saiu bem. Vou liberar Henderson dessa escolha dele na zaga, né? Mas acho que na frente as escolhas foram bem ruins e o primeiro tempo do Bahia foi bem abaixo. Aliás, o primeiro tempo começou com as duas equipes jogando futebol muito pobre, né, Lula? O Sampaio errando muito também logo ali no início, teve poucas chances, não conseguia criar, não conseguia ficar com a bola, e o Bahia sem conseguir aproveitar também os erros do Sampaio. Um Bahia que praticamente não teve nenhum lance de perigo. Eu poderia ter citado aqui algum lance de perigo, mas eles não existiram no primeiro tempo. Algumas jogadas ali pela esquerda, com o Copete, mas sem qualquer perigo. Um chute colocado de Daniel. Um primeiro tempo muito ruim. E na medida em que o tempo foi passando, o Sampaio começou a criar algumas oportunidades. Aos 31 minutos, quase que marca um gol, uma falha da marcação do Bahia ali. O próprio Didi, que vinha até fazendo uma boa partida, mas deu espaço para a Poveda entrar de frente com o Danilo Fernandes. O Danilo fez uma boa defesa. E aí, no final, já do primeiro tempo, um pênalti completamente infantil de Daniel, uma jogada ali pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Matheus Bahia vacilou também na marcação, e Daniel deu um carrinho assim na área que a sensação que eu tive é que ele foi assim decidido a fazer aquele pênalti ali, tipo, ele saiu, vou fazer esse pênalti aqui, e não deu outra. Pênalti marcado, um pênalti muito infantil assim, velho, pênalti, enfim, um jogador como o Daniel não poderia cometer. Se o primeiro tempo terminasse 0-0, acho até que seria justo pelo futebol que as duas equipes apresentaram. Mas se a gente tivesse que escolher um vencedor, obviamente, esse vencedor da primeira etapa seria o Sampaio, porque o Bahia não apresentou absolutamente nada durante a primeira etapa. Aí no segundo tempo, o Henderson até faz ali algumas substituições, dá uma mexida no ataque, coloca Jacaré no lugar de Igor Torres, coloca Mugni no lugar de Emerson Santos, dá um pouquinho mais de movimentação ali daquele meio Boas campo, com a mudanças. entrada de Mugni. Boas Duas mudanças, mudanças. interessante. Só que aí não deu nem tempo de ver se ia dar certo, né? Porque no primeiro lance logo, 1 minuto de jogo, uma falta na lateral cometida por André. Aliás, saiu até barato, porque André já tinha cartão e, ao meu ver, deveria ter sido expulso naquele lance. Para mim, foi uma falta para cartão amarelo. Não, foi tão cedo que eu até me atrapalhei aqui no programa, porque o programa abriu a vinheta exatamente. A gente vinha fazendo água suja ali, a gente abriu a vinheta exatamente no momento em que estava começando o segundo tempo do jogo. E quando eu vi, recebi a sinalização do aplicativo de resultados. Viva, 2-0, tá errado. Quando eu olhei pro lado, tava saindo gol. Eu me atrapalhei, tive que pedir para rodar a vinheta de novo, porque bem na hora saiu o segundo gol do Sampaio. Esse gol que você falou que foi absolutamente cedo, né? No segundo tempo. Muito cedo. Inclusive, eu acho que a falta foi cometida, não tinha nem completado o primeiro minuto. E aí, logo com 1 minuto, o Sampaio fazia 2-0 e as modificações meio que perdiam sentido, né? Embora o 2-0 seja sempre o placar que pode ser revertido, mas
não deixava de ser assim um banho de água fria. O Bahia até conseguiu criar alguma coisinha no início do segundo tempo. Teve um lance no cruzamento de Matheus Bahia que Jacaré chega a resvalar na bola e o zagueiro quase coloca para dentro. Achei até que Rodaíga podia ter se esforçado um pouquinho mais para ter alcançado aquela bola, mas ela saiu pela linha de fundo. Depois ainda teve um lance de Rodaíga de cabeça também, mas muito pouco. Bahia mais uma vez pobre também no segundo tempo. E a partir daí o Sampaio teve diversas chances de fazer o terceiro gol, né? Acho que se a gente pode dizer claramente que o Sampaio teve muito mais chances de marcar o terceiro gol do que o Bahia de fazer o segundo. Insistiram de perder gol. Teve um lance que Poveda recebeu sozinho no meio da área, tipo, praticamente um pênalti ali, e ele chutou para o alto. Logo depois também Ignacio falhou e Pará teve uma chance. Aliás, Pará jogou, fez uma partidaça hoje, para mim foi o melhor em campo do time do Sampaio. Mas nesse lance ele acabou não conseguindo marcar. E depois, já um pouquinho mais próximo ali dos 30, teve um lance assim que. Aliás, na verdade foram dois lances dentro de um, que o Bahia salvou em cima da linha. Didi tirou uma bola em cima da linha, no chute de Pimentinha, e depois Marcinho também acabou tirando a bola em cima da linha, na tentativa de Léo Tocantins. Então, o Sampaio teve muita chance de ampliar esse placar, né? Não seria nenhum absurdo se o segundo tempo tivesse terminado 3-0 para o Sampaio. O Bahia só voltou a ter uma chance já no finalzinho com Everton. Aliás, Everton poderia ter sido também, né, uma opção de Henderson já no primeiro tempo, porque, de fato, a escalação do trio de ataque ali deixou a torcida do Bahia muito, muito chateada e já muito reticente desde a escalação. O cara já vai assistir o jogo contrariado, né? Pois é, justamente. Foi muita reclamação já no momento da escalação aqui, pelo que eu acompanhei. Mas o jogo foi pobre, assim, em geral. O segundo tempo um pouquinho melhor do que o primeiro. E um jogo, assim, que especialmente no primeiro tempo deu sono para quem não estava envolvido ali, quem não estava torcendo nem para o Bahia nem para o Sampaio, certamente desistiu de assistir. Porque foi um jogo bem, bem pobre, tecnicamente. Em termos de resultado, eu diria até que foi um resultado esperado para mim, pelo que o Bahia apresenta, costuma apresentar em jogos fora de casa, e pela força do Sampaio, né, que faz uma ótima campanha como mandante. Até aqui tinham sido 10 jogos, esse foi o 11º, o Sampaio ganhou 9, já contando com esse do Bahia. Empatou 2, né, e os dois empates foram lá no início do campeonato ainda. Então o Sampaio é uma das equipes mais fortes dentro de casa, faz uma péssima campanha como visitante, por isso que acaba não encostando tanto assim no G4. E a rodada ajudou bastante assim, o Bahia, porque o Bahia conseguiu manter os 7 pontos, mas eu acho que a gente pode falar da tabela um pouco mais para frente. Perfeito, Pedrito. Deixa eu chamar Lula também para trazer a leitura dele. Lula, Sampaio sempre uma pedra no caminho do Bahia e dessa vez não foi diferente nessa 23ª rodada, mas me conta qual foi o roteiro desse tropeço do Bahia dessa vez? O roteiro passa muito pela falta de futebol do Bahia, né? Não é a primeira vez que a gente fala aqui que o Bahia jogou mal. Tem sido a regra. A regra do Bahia é o Bahia joga mal. E a tendência quando um time joga muito mal é que ele perca. Vinha acontecendo durante grande parte do primeiro turno, o Bahia vencendo jogando mal, mas aí não dura para sempre, né? Não dura para sempre. E, assim, concordo com o Pedro quando ele fala que era um resultado até esperado, pelo que o Bahia costuma jogar, principalmente fora de casa, e pelo desempenho do Sampaio Corrêa em casa, né? É uma equipe que ainda não perdeu em casa. E para mim, é um resultado esperado. Sobre o Bahia não consegue evoluir. O Bahia trocou de treinador, de Guto Ferreira para Henderson, não por resultado, porque os resultados estavam, de uma certa forma, acontecendo, por mais que o Bahia viesse naquele momento de uma sequência ruim, mas era uma sequência de 3 jogos, né?
Não acho que seja normal um treinador cair por resultado em uma sequência de 3 jogos, quando a sequência anterior era positiva. Então, Anderson entrou para fazer o Bahia desempenhar melhor e assim conseguir resultados com mais firmeza e com mais tranquilidade. Isso não está acontecendo, tá? O Bahia basicamente manteve o desempenho e está com um resultado também um pouco parecido com a era Guto, né? E, pô, não me surpreende, cansa. Eu vejo muito a transmissora oficial da Série B, né? O Sport TV e a Globosat falando de ser a maior Série B de todos os tempos. Eu concordo pelo tamanho das equipes, mas tecnicamente é uma Série B muito fraca, tá? Eu não lembro nos anos que o Bahia fez uma campanha mais ou menos boa durante a Série B, do Bahia jogar tão mal e se manter o campeonato inteiro entre os 4. Não lembro disso. Quando o Bahia subiu em 2010, o Bahia não jogava tão mal todo jogo, basicamente, porque o Bahia basicamente joga mal todo jogo. Ganhando, perdendo, empatando, o Bahia tem um futebol muito pobre, muito pobre. Eu não lembro disso em 2010. Gostam muito de falar que a Série B é assim, mas igual a essa Série B eu nunca vi. E olhe que eu já vi muita Série B. Mas como essa eu nunca vi. O Bahia, mesmo desempenhando mal, o Bahia se mantém entre os 4. Sobre o jogo em si, o primeiro tempo horroroso, tá? Até a metade do primeiro tempo, mais ou menos, não houve nem chance de gol. De nenhum dos dois lados, tá? O Bahia esteve muito mal e o Sampaio esteve muito mal também no primeiro tempo. E o gol saiu porque um lance atabalhoado de Daniel, assim. Não sei nem explicar o que ele pensou naquele momento. Ele deu um carrinho sem sentido, sem nenhum propósito, e cometeu o pênalti, um pênalti claro, muito bem marcado. E o Sampaio abriu o placar, mas isso já foi no final do primeiro tempo. Até aquele momento, eu acho que nenhum time mereceu nada no campo. Foi um jogo muito ruim, muito ruim. Se eu fosse um torcedor de algum outro time que não Bahia ou Sampaio, eu certamente não estaria assistindo aquele jogo até aquele momento. Na metade ou antes disso, eu já teria desistido do jogo, porque foi muito ruim. Foi muito ruim o primeiro tempo. E no segundo tempo foi isso, né? Eu concordo que as mudanças de Anderson foram até interessantes, mas quando a bola rolou, o Bahia já tomou o segundo, né? E isso animicamente prejudica qualquer equipe. Tá? No caso do Bahia, matou de vez, mas eu acho que prejudicaria qualquer equipe. O Bahia até tentou fazer uma abafa no segundo tempo, chegou algumas vezes, mas não durou muito, tá? Essa coisa do Bahia também não conseguir pegar o adversário e amassar, pressionar até o fim. O Bahia não consegue fazer isso. Né? O Bahia tem muita dificuldade, e isso aí é também uma velha conversa, né? O Bahia tem muita dificuldade quando precisa construir, quando tem a bola nos pés, e o Bahia teve a maior posse de bola o jogo inteiro, né? O jogo inteiro, e não conseguiu construir grandes chances em volume. O Bahia até finalizou mais, se eu não me engano foram 15 finalizações, né? E apenas 2 na direção do gol. O Sampaio finalizou menos, foram 12, mas 7 na direção do gol. Isso mostra como o Sampaio, com menos posse, conseguiu criar chances de mais qualidade. Né? Quando você cria chances mais claras, você consegue acertar a meta com maior facilidade. O Sampaio teve chances de fazer um placar maior, tá? Foi 2-0, poderia ter sido 3, 4, tranquilamente. Teve
Pimentinha, com 34 anos, deitou no Bahia. Hoje vai ser até muito difícil eu montar apenas um pódio de 3 jogadores para pior, porque, nossa, o Bahia inteiro foi muito mal, muito mal. E Matheus Bahia foi muito mal, errou tudo que era cruzamento e Pimentinha deitou em cima dele. E num desses lances, no segundo tempo, Pimentinha finalizou, perdeu, depois a bola voltou para ele tocou pro adversário e o adversário e pro colega de equipe, e o colega de equipe chutou, e o Bahia, eu não lembro quem foi o zagueiro, acho que Didi, que tirou a bola em cima da linha. Assim, mesmo com o Bahia criando um pouco... Primeiro foi Didi, depois Marcinho. Tava com o microfone fechado aqui. Primeiro Didi e depois Marcinho, ok. Bahia, mesmo criando um pouco mais de chances no segundo tempo, Bahia foi muito mal também no segundo tempo, tá? Quem mereceu fazer gol no segundo tempo foi o Sampaio. Criou as melhores chances do segundo tempo. Se no primeiro o Sampaio também não criou muita coisa, talvez no primeiro tempo, se teve alguma chance mais ou menos no jogo, sem contar o pênalti, né, que resultou no gol do Sampaio, teve uma cabeçada que a bola bateu na parte de cima do travessão, né? Não foi nem... Por isso que não assustou tanto, porque era algo que assim, claramente ia para fora, né? A bola bateu na parte de cima do travessão. Foi uma chance do Bahia. Mas o Sampaio no primeiro tempo também não construiu nada. No segundo, com o Bahia precisando sair ainda mais, o Bahia deu mais espaço e o Sampaio soube aproveitar, porque é também o estilo de jogo do Sampaio, né? O Sampaio gosta quando o adversário avança as linhas e dá espaço para os seus pontas correrem, né? Pimentinha basicamente só joga assim, né? Se você não der espaço para ele fazer a linha de fundo, ele vai ter muita dificuldade de construir jogadas. Mas o Bahia deu espaço, com a bola não conseguiu construir chances claras e perdeu com muita justiça, Eu estava ouvindo vocês falando, né, do esporte e de que talvez... Chorando, né? É, Chorando. Eu sim, sim. tava, né? Inclusive, assim, um choro típico de torcedor, né? Aquela coisa assim, não, mas nem jogamos tão mal assim, não merecíamos tomar 4. Eu ouvi mais ou menos isso aqui de Fred falando, que não foi dos piores jogos do esporte. Eu acho que hoje foi um dos piores jogos do Bahia, né? E olha que tem muito jogo ruim, mas hoje está na lista dos piores. Mas eu sinto como torcedor, e eu acho que a torcida do Bahia inteira sente, que essa Série B tende a oferecer caminhos para o Bahia. Mesmo o Bahia desempenhando mal, eu acho que o torcedor tem tranquilidade, por exemplo, para as próximas rodadas, né? O Bahia enfrenta o Ituano na sexta-feira à noite e eu tenho certeza que o estádio vai estar cheio, muito cheio. Muito cheio. Com uma torcida muito confiante e apoiando o time. Que era uma coisa que eu cobrava bastante, né? Que o torcedor compreendesse a situação da equipe e que apoiasse bastante. E a torcida do Bahia se fechou com a equipe, tá? Neste momento, a torcida do Bahia está muito fechada com o clube, né? Claro, uma sequência de 2 resultados seguidos em casa, 3-0 contra o Náutico, 1-0 contra o CSA, isso ajuda bastante. Mas é interessante que a torcida tenha parado de cobrar tanto desempenho e esteja focado agora no resultado. O Bahia precisa conquistar os resultados para garantir o acesso. Se para o esporte a derrota do Bahia fez com que a rodada não tivesse sido tão ruim,
porque mantém a distância, pelo lado do Bahia também pode ser visto por esse lado, e talvez com um detalhe positivo a mais, tá? Porque agora é uma rodada a menos. É distância mantida, 7 pontos para o quinto, tá? Com uma rodada a menos. Então, dos males, o menor para o Bahia, porque a Tombense empatou com o Vila Nova, né? Chegou até a fazer um gol, mas parece que foi anulado. E o Londrina, que estava vencendo, tomou a virada do Cruzeiro. Então, não chegou a diminuir a distância do quinto colocado para o Bahia. E agora a gente tem uma rodada a menos. Quem fez o gol no lado, acho que foi o Vila, se eu não me engano. Foi o Vila, né? Foi o Vila. O Vila chegou a abrir 1-0, mas foi anulado. Que Ficou teria sido um resultado melhor ainda. Melhor ainda, melhor ainda. Iria manter a distância de 7 pontos, porque seria a distância do Londrina, né? Mas seria melhor ainda, com certeza.